Fala, minha gente, chegamos! Oi, gente linda, amada, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ficar juntos até as 4 da tarde, nesse que é o seu Entre Família. Coisa boa, pra gente conversar, pra gente trocar ideias, experiências também. É uma troca, você sabe que é assim, daqui pra lá, daí pra cá, e assim a gente vai levando aqui a nossa tarde das 2h30 às 4, juntinhos com você, para tratar de assuntos diversos. Hoje, Darley, a gente vai falar sobre a realidade de muitos brasileiros. Alguém que está vivendo essa realidade e outros que vão viver ou que já viveram e aconselham outros também, Do que né? você está falando? Estou falando de trabalhar para pagar os estudos. Essa certamente é a realidade de muitos brasileiros. Então, é disso que se trata no programa de hoje. Que, claro, nesse começo a gente já sente muita falta do Robson Aleixo, que não está aqui com a gente. Volta, acho que na quinta-feira, porque ele está gravando mais uma série do Fé para Hoje. Pensam, né? Penso Se sempre. você não acompanha o Fé para Hoje, vai ao ar todas as segundas-feiras às 10h30 da noite. Então, nesses próximos dias, ele não estará aqui com a gente, presencialmente, mas aqui no coração sempre é o seu trio, continua sendo o seu trio mais amado de todas as tardes. Para quem não consegue assistir por conta do horário, você pode assistir lá no NT Play, no YouTube, ou coloca lá no YouTube Fé para Hoje NT, que é só para identificar que é da Novo Tempo. Você vai ver os vídeos todos ali do pastor Robson Aleixo, tem séries incríveis, todas elas na verdade, né? Aí você vai assistindo, maratonando lá, é bênção demais. Muito bom. Um abraço, amigo, onde você estiver. Abraço, e pastor. voltando então ao tema que você já bem apresentou, Abinal, trabalhar e estudar, um esforço de quem constrói o futuro com as próprias mãos. E eu disse que muita gente viveu e vive essa experiência de ter que trabalhar durante o dia, por exemplo, e estudar à noite, porque senão não dá conta, não é? E até às vezes, Darley, durante o dia, por exemplo, né? Trabalha ali vendendo um docinho, uma coisa outra que faz em casa, né? Pra ajudar na renda, não, isso daqui é pra poder pagar os meus estudos e tal. Leva pra escola, né? Leva pra escola, faculdade. é verdade, é verdade. Trabalha em uma área que não é a sua área de intenção, futuramente trabalhar, mas você trabalha pra manter os seus estudos até conseguir se formar e tal. E aí, você tem experiências quanto a isso também? Você vai poder compartilhar, hein? Conta pra gente. Tem notícias. Na verdade, nós vamos hoje apresentar uma entrevista com um homem que sonhou, ele é um pastor, que sonhou com um projeto que tem sido assim de grande sucesso já há muitos anos, chamado Projeto Sonhando Alto, que ajudou a muitos jovens a concluírem os seus estudos na faculdade, por exemplo, que tem sido assim um sonho de muitas pessoas, mas por onde? Como que eu vou fazer, né? Então, o projeto Sonhe Alto você vai conhecer mais no programa de hoje. Sabia que eu já fiz parte do Sonhando É Alto? sério? Sério. Ah, que legal. Foi por um mês, mas foi uma lá e experiência sentiu como é. incrível, muito Muito bom. bem. Então, nós vamos também receber no programa de hoje o Lincoln Augusto, que é mentor em carreiras e negócios, e quando ele vem, a conversa é boa demais. Pode perguntar o que você quiser sobre carreiras e negócios no programa de hoje, viu? Tem isso e muito mais, a sua interação, a sua participação aqui no Entre Família, que faz aquela pausa rápida, 30 segundinhos, conta aí no relógio e a gente volta já. Simbora, vamos que vamos. Opa, tamo nessa. Entre Família segue por aqui no seu comecinho de tarde, segunda-feira. Hoje é dia 18 de agosto, lembrei, Muito viu? bem. 18 de agosto de 2025. E a hora? Vamos ver aqui, ó. São 14h34, virando já para 35. É um prazer estar com você. A gente faz questão de mencionar porque estamos ao vivo. Teve gente já, Darley, eu quero ver se eles estão ao vivo mesmo. Quero ver, vou mandar uma mensagem, quero ver se eles vão ler. E lemos e a pessoa, uau, é ao vivo mesmo. É que é mais gostoso quando é ao vivo, né? Nós estamos interagindo ao mesmo tempo e isso é muito legal. Então fique sempre muito à vontade. Estamos por aqui ao vivo com você. Hoje nós vamos falar sobre pessoas que trabalham para manter os seus estudos, para pagar os seus estudos. Se é o seu caso, conta pra gente a sua história, responde a nossa pergunta. Se você já estudou assim, trabalhando para bancar os próprios estudos, conta pra gente como foi ou está sendo a sua experiência. Eu lembrava até de uma amiga que ela levava uma caixinha com brigadeiros, mas já na faculdade. Olha Era só. um apoio ali para a renda dela com os amigos e todo dá mundo um sabia dinheirinho que era para legal, né? ajudar. Sim, e parece que as pessoas compram num dado momento até para ajudar mesmo, Verdade. né? Isso é muito legal, a solidariedade em todos os sentidos. Então manda a sua resposta, como é essa experiência para você, no nosso 983150249, que é o nosso WhatsApp, 12 983150249.
É isso? É isso mesmo. Esperamos aqui a sua participação, tá bom? Faz acontecer o nosso Entre Família de hoje. Fica à vontade. Muito bem. Hoje o Mais Info está por minha conta, então pode rodar a vinheta. Muito bem. Pois é, quando o assunto é estudar, trabalhar ao mesmo tempo, e que no Brasil a gente sabe que essa é a realidade de muitas pessoas, como já dissemos. Mas nós sabemos de um projeto que é maravilhoso para dar suporte a muitos jovens que sonham com o curso universitário, mas que por falta de condições financeiras não podem, por exemplo, estudar em algumas faculdades particulares. E aí nós vamos conhecer agora o idealizador, o homem que pôs em prática um projeto lindíssimo chamado Sonhando Alto. Eu vou conversar agora com Adilson Moraes, que é pastor e, como eu já disse, criador desse projeto, está aqui com a gente. Bem-vindo, pastor. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Derleide. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos vocês, amigos da Novo Tempo. Muito obrigada. Conta pra gente como foi que nasceu no seu coração, como foi o desenho desse projeto e o que é de fato o projeto Sonhando Alto. Esse projeto nasceu observando nas igrejas muitos jovens que gostariam de estudar e eu percebi que eles não tinham recursos e tempo suficiente para realizar uma obra que desse para eles o dinheiro suficiente para estudar em uma universidade. Não é barato estudar, estou falando do ano 2000. E então eu estava um dia orando e lendo um livro que falava sobre os jovens e a missão, e Deus colocou no meu coração uma frase assim, na minha mente, uma pergunta assim: por que você não convida jovens formados no ensino médio, que sonham em estudar e não têm recursos, e dê para eles mais tempo para realizar a obra da comportagem, que eu vou explicar depois para vocês? E aí eu comecei a escrever algo e anotar algo, ideias que estavam vindo na minha mente, e nasceu o projeto Sonhando Alto, que não tinha nome, né? Mas nasceu um borrador, vamos dizer assim, do projeto Sonhando Alto, que era dar mais tempo para eles, uma bolsa especial de 35%, em parceria com as nossas universidades, as universidades adventistas na América do Sul, principalmente no Brasil. Então vamos explicar o que é, como é que se dá o Sonhando Alto e, especialmente, o que seja a comportagem, que foi bem citado agora e já prometido que nos diria o que de fato é, porque é uma experiência que para muitas pessoas não é conhecida. Então explica sobre o que é a comportagem e como ela foi associada ao projeto Sonhando Alto para dar recursos aos jovens a que estudem. O Ministério de Publicações da Igreja Adventista, ele prepara materiais que ajudam as famílias, por exemplo, livros que falam sobre família, que é a sua área, especialmente no Novo Tempo, educação de filhos, fortalecimento do matrimônio, do casamento, na área também de saúde, como cuidar da sua saúde, a saúde física, a saúde emocional. Então, são livros bonitos e que os jovens, nas férias, vendem esses livros para pagar os seus estudos. Quem sabe alguns que estão nos acompanhando já recebeu alguns desses jovens aí na sua casa, você sabe? Então, eles são estudantes que vendem livros para pagar os seus estudos. Isso é a comportagem. Então eles vão de porta, olha, nós estamos até vendo a foto aí de um universitário. Esses jovens, eles são recrutados e treinados para que eles visitem em determinadas cidades, determinadas regiões, com uma liderança, com todo um cuidado. Esses jovens são levados a ir de porta em porta, oferecendo literatura cristã, de cunho de saúde, família, relacionamento. E então, com os recursos adquiridos, eles então podem custear a faculdade, o curso universitário. E nós já estamos aí desde o ano 2000 colocando esses jovens em contato com a experiência de vender livros para custear os seus estudos, pastor? Isso, veja, a comportagem já existe há mais de 100 anos. Eu fiz isso lá na década de 90, mas apenas nas férias. O Sonhando Alto, ele dá mais tempo para esse jovem. E, geralmente eles dedicam esse tempo vendendo literatura por 6 meses a 10 meses. E toda
todas as vendas que eles fazem durante esse período, eles aplicam esse dinheiro para estudar e ganham, então, uma bolsa de estudos e chega até 35% das nossas universidades. Então, é uma parceria entre a nossa universidade, entre as instituições adventistas e o Ministério de Publicações. Assim, nós enviamos dezenas, milhares deles para que possam realizar o sonho de estudar. Muito bem colocado, pastor Adilson, de que o Ministério das Publicações e o que nós entendemos como comportagem e missão já acontece há dezenas de anos. Mas nós estamos falando esse recorte do projeto Sonhando Alto, de levar jovens estudantes a que participem da comportagem com vistas a custear os seus estudos na faculdade e especialmente entre as faculdades da Igreja Adventista, que inclusive temos três aqui no estado de São Paulo, com sede em Engenheiro Coelho, interior de São Paulo, Hortolândia, também interior de São Paulo, e aqui na capital, no Capão Redondo em especial. Mas e temos outras faculdades, outras universidades em todo o Brasil. Então, em se tratando de projeto Sonhando Alto, nesse sentido, o pastor Adilson é o idealizador, o sonhador. Eu acho que nós temos uma imagem agora, uma foto da primeira equipe, não é? Que foi, olha ali, a primeira equipe organizada. O senhor está ali naquela foto, pastor? Eu estou ali na pontinha, ali do lado de paletó ali, ó. Dá para ver. Esse foi o primeiro treinamento da primeira equipe do Sonhando Alto, essa foto de cima. E a foto de baixo, 4 meses depois, esses jovens estavam em São Paulo, no NASP, ali em Engenheiro Coelho, iniciando, então, o tão sonhado curso que eles desejavam fazer através do projeto Sonhando Alto. Esse foi o primeiro no ano 2000. Em 2001, eles iniciaram, então, a carreira dos seus estudos, e hoje já são profissionais no Brasil e alguns fora do Brasil. Hoje tem ideia de quantos jovens estão envolvidos no projeto Sonhando Alto? Ou já perdeu a conta? Sim, é uma conta difícil de realizar, mas na América do Sul, que nasce no Brasil em 2000, no ano 2001, ele começa também no Chile e Equador, ganhando então toda a América do Sul. Na América do Sul, são mais de 50 mil jovens que já participaram do projeto Sonhando Alto, e desses 50 mil, cerca de 30 mil já começaram os seus estudos em uma universidade. No mundo, ele está presente no continente africano, está presente na Ásia e está presente em Centro-América, especialmente no México. Então, já não é um projeto que ficou no Brasil, está na América do Sul, em diferentes continentes do mundo. Que bonito. E eu quero dizer que eu fiquei muito feliz em conhecê-lo. Quando a produção disse que nós entrevistaríamos um comportor, um estudante, enfim, ficou assim. Mas quando eu li aqui o roteiro, ele é o idealizador, o sonhador do projeto. Eu fiquei muito feliz em conhecê-lo. São 25 anos do projeto Sonhando Alto, que continue sendo motivador para que muitas pessoas continuem se beneficiando. E também, se você aí de casa já comprou alguma literatura das mãos de um desses estudantes que bateu a sua porta, saiba que você estava também patrocinando a formação de um profissional e certamente um bom profissional. Pastor Adilson, muito obrigada. Pois não. Para o pastor Adilson também, que eu descobri agora, foi em 2000, né, pastor, começou? Eu acho que eu fui um dos primeiros também, sabia, a fazer parte. Em Santa Catarina foi um grupo desses estudantes e eu entrei no embalo ali também e fiquei por um mês mais ou menos e foi uma experiência incrível. Eu lembro que foi o Sonhando Alto, tem uma semana de treinamentos também que foi no Catre lá de Santa Catarina e foi sensacional. Que legal. Foi nesse ano, 2000 ou 2001, se eu não estou enganado, que eu participei. Olha que legal, hein? Que legal, muito bom. Pois bem, temos um representante aqui lá. Essa experiência. É incrível mesmo. Que lindo. Incrível. Recomendo. Pastor Adilson, muito obrigada, viu? Foi um prazer recebê-lo por aqui. Parabéns, que Deus seja louvado por tê-lo usado num momento em especial para até hoje vidas serem transformadas por meio dessa ideia. Um grande abraço, viu? Um abraço para vocês também.
Obrigada. E a gente continua por aqui no seu Entre Família. Eu acho que está na hora de a gente chamar mais alguém para essa conversa, né, Binal? Sim, Darleide. Vamos lá chamar ele que tem um conhecimento vasto, né? Dr. Lincoln Augusto, ele que é mentor em carreira e negócios, já é de casa. Para você de casa que acompanha sempre a gente aí, já conhece o Dr. Lincoln e quando ele vem por aqui... Tudo bem, doutor? Tudo bem, prazer recebê-lo, pode ficar à vontade. Leide, ótima tarde. O pessoal de casa já sabe, pode perguntar o que quiser dentro dessa área que o Dr. Lincoln entende do assunto. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigada, professor. É sabido que pela realidade brasileira é familiar estudar para bancar os estudos, especialmente se não conseguiu entrar numa universidade pública, fazer um curso dessa maneira. Mas um projeto como este, não sei se conhecia, é muito motivador, é que haja uma maneira de pensar, sonhar alto e conseguir fazer um curso universitário, coisa que para muita gente ainda não é fácil, né? E abre as portas para muitas pessoas que querem estudar. Nós temos dados no Brasil de 2023 do PNAD que mostram que no Brasil, no ensino médio, cerca de 17% dos alunos tinham essa difícil tarefa de conciliar o estudo com o trabalho. Então, a gente sabe que é uma realidade da maioria das pessoas no país que tentam conciliar a vida acadêmica, o final dos estudos no ensino médio ou a vida universitária para poder custear um curso superior. Então, projetos como esse mostram que ter um incentivo sempre é uma boa possibilidade. Que bom. E um ponto que eu acho muito legal, Dr. Lincoln, é quando as empresas elas abrem aquelas oportunidades para menores aprendizes ou jovens aprendizes, ou mesmo para estágio, para alguns estudantes, porque dentro da empresa, acredito que ali ele vai se deparar com várias situações para saber, é essa faculdade mesmo que eu quero seguir, ou será que essa outra área aqui que eu estou... Estou lidando, né, no dia a dia, estou gostando mais dessa do que daquela, ajuda também, né, a firmar um pouco mais quando se tem alguns projetos como esse, não é mesmo? E o Brasil evoluiu bastante nesse sentido, porque se a gente for pensar historicamente, processos de estágio, jovem aprendiz, trainee nas empresas, é a melhor possibilidade, primeiro, para você conciliar a vida estudantil com a vida profissional. Então, cada uma dessas atribuições, pressupostos legais dizem o tempo de carga horária de trabalho, as demandas que o estudante vai ter, mas sem sombra de dúvidas acaba sendo a melhor oportunidade para você iniciar, trilhar uma carreira. Então, quando as empresas investem em programas como esse, você tem a certeza que a médio e longo prazo você está investindo, primeiro, no futuro da educação do país e possibilitando com que esses estudantes se transformem em profissionais absorvidos pela própria empresa. Eu bati o olho aqui em algumas informações sobre o Dr. Lincoln e diz assim, ó, entre tantas outras, assim, ele é responsável pela formação de mais de 12 mil profissionais de empresas públicas e privadas na América Latina, tá? Assim, só entre nós aqui. Então, quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, como, por exemplo, qual é a diferença que há entre ter um emprego e ter uma carreira? Essa é uma pergunta muito interessante, porque emprego, né, a lógica do emprego, carreira e profissão são coisas muito diferentes. Profissão é toda atividade que é regulamentada e fiscalizada por um órgão superior. Eu não posso dizer que eu sou médico se eu não fiz medicina. Não posso dizer que sou advogado se não estudei direito. Então, a profissão é aquela atividade que vai regulamentar uma ação profissional. A ocupação são as atividades profissionais que muitos trabalhadores brasileiros têm, mas que não necessariamente são formais, ou seja, elas não necessitam de um ensino superior. Um motorista de aplicativo, que apesar de ser um trabalho, uma ocupação extremamente importante, ele não é considerado uma profissão. E a carreira são os movimentos que eu faço dentro da minha profissão. Então vamos imaginar uma empresa, suponhamos que eu comecei como engenheiro. Eu sou engenheiro júnior, depois engenheiro pleno, depois engenheiro sênior. Eu vou alimentando e galgando possibilidades dentro dessa carreira. Então, carreira, ocupação e profissão são coisas diferentes, mas estão interligadas. Legal. Até achei interessante uma pesquisa que eu vi outro dia, falando que para descobrir se você realmente gosta do que faz, se está no trabalho que você gostaria de estar ou não, perguntar para a pessoa, né? Se você ganhasse uma bolada de dinheiro agora, né? Uma grana aí, seja de uma
como é que é, descobriu herdeiro, não sabia, né? Alguma coisa assim. Se recebesse uma bolada de dinheiro, o que você faria? Se a primeira resposta fosse, amanhã nem viria trabalhar mais, a partir de amanhã já não ia trabalhar mais, ou né, ia deixar o emprego, sei lá, algo do tipo, é porque não está na área que gosta, não está fazendo o que realmente gosta. Agora, se a pessoa decidir manter no mesmo ramo, alguma coisa assim, é porque está no lugar certo também, né? Faz sentido, Eu doutor tenho Lincoln? certeza que eu estaria aqui na segunda-feira do mesmo jeito. Certeza. Eu também. Absoluta. Absoluta. Claro, a gente não pode generalizar porque a gente está vivendo momentos com gerações que enxergam para o mercado de trabalho de uma maneira muito diferente que provavelmente nós, quem está em casa, em algum momento enxergou ao longo da sua vida. Mas isso não significa que as pessoas não possam fazer escolhas ao longo do caminho. E isso é importante. Muitas pessoas me perguntam assim ou dizem, eu escolhi determinada ocupação, carreira ou profissão, mas eu sempre tive vontade de estudar outra coisa. E a minha pergunta sempre é, mas e por que você não começa agora então? Né? A gente não precisa colocar limitadores e barreiras para as coisas que muitas vezes dependem só, claro, eu entendo que a realidade das pessoas, cada um tem a sua, mas às vezes é muito mais um desejo, uma vontade. Então, a lógica é, se a gente conseguir unir o trabalho ao fato da gente amar aquilo que a gente faz e com amar de servir, de adorar o que fazemos, dificilmente as pessoas não vão querer trabalhar. É verdade. E sabe que eu já veio isso na minha mente em alguns momentos, né? Se eu descobrisse que sou herdeiro, tivesse milhões aí e tal, na minha cabeça eu já internalizei assim, eu vou continuar trabalhando na Novo Tempo, mas trabalhando assim, tipo, anjo da esperança, voluntário, e iria ainda investir boa parte do dinheiro, ia deixar um dinheirinho para eu me manter, né? Minha família, aquela coisa, mas investir no Anjo da Esperança, sabia? Ou seja, você ama o que faz. De verdade mesmo, porque a gente acredita nisso que a gente... E é diferente, né? Quando a gente acredita naquilo que a gente está fazendo, o nosso coração, ele fala, né? Reage mais feliz. É verdade. E sabe uma coisa que eu quero trazer para você que está do outro lado aí, acompanhando a gente agora, e que isso daqui é independente de qual trabalho você esteja. Está feliz no seu trabalho? Não está feliz? Enfim, minha gente, estudar a Bíblia é para todo mundo, para todas as idades também, tá? E para você que gosta de estudar mais da Bíblia, de saber mais a fundo algumas curiosidades também, algumas perguntas que vêm à mente, né? Tá, mas o que vai acontecer ali com os mortos, né? Depois a gente morre, o que acontece? Né? Acabou tudo ali, não tem mais nada depois, existe vida após a morte. Quando a pessoa morre, vai direto para o céu, não vai, o que acontece? Pois é, já teve essa pergunta aí também, né? Sobre o dom de línguas, por exemplo. Já se perguntou o que é o verdadeiro dom de línguas? Que às vezes a gente ouve pessoas falando, né, algumas línguas estranhas, diferentes, mas o que está querendo dizer? E também se existe o arrebatamento secreto. Do nada, tá eu, a Darleide aqui, o Dr. Lincoln, sumiu. Você foi e eu fiquei. Fui, a Darleide ficou, como assim? O que aconteceu? Pá! O que fizeram com a Binal? No caso, hoje, o Aleixo foi arrebatado. O Aleixo foi. E aí, minha gente, você tem dúvidas sobre a Bíblia? Quer aprender mais? Quer estudar mais a fundo a palavra de Deus? Então você pode ir inteiramente de graça, você pode entrar em contato com a gente, pedir a sua revista, não paga nada por ela, nem pelo frete, é só pedir a revista Esperança Novo Tempo na Mira da Verdade, entrando em contato pelo telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Marcou aí? 0, operadora 12 21 27 31 21. E aí você vai aprender mais com o professor Leandro Quadros, Tito Rocha, que apresentam na Mira da Verdade. E nesse material tem mensagens e contextos incríveis que são abordados lá e tudo respondido à luz da palavra de Deus. Peça agora e você vai receber aí na sua casa de graça, tá bom? Aproveita! Muito bem, meus amores. Um tempinho para você fazer isso agora. Nossa equipe fica assim, ó. É agora que vão ligar? É agora? É agora, então, que a gente faz o intervalo para você ligar no 0 operadora 12 21 27 31 21 e garantir a sua revista na Mira da Verdade. Quer saber da verdade ou quer continuar crendo em crendices populares, ideias que nem se sabe de onde veio? Vamos crer na palavra de Deus. Nós vamos e voltamos daqui a pouquinho ainda mais com você. A gente bem que quer saber, hein? Se você aí de casa tem alguma experiência com trabalhar
para pagar os estudos. Você é um jovem que agora, neste momento, por exemplo, está trabalhando e com o que você ganha é para pagar os seus estudos. Conta pra gente a sua experiência, as suas dificuldades, os seus desafios, o que te motiva, como tem sido para você, se a família ajuda, não é? Que é muito provável. 983-150249. Ajuda às vezes até com uma palavra, não pode ajudar com dinheiro, ajuda com a motivação, não é, Vai dar Lincoln? certo, você consegue. Estamos aqui para te ajudar. Eu, Darleide Alves, juntinho aqui com Abinal Júnior, nessa tarde com você, esperando a sua resposta lá no nosso WhatsApp 983-150249. Lembrando que uma da nossa equipe, uma querida da nossa equipe, está fazendo aniversário hoje, que é a Josemara Mai, que faz mais info, reportagens para você também. Hoje não está. Por que será que não está? Será que porque é aniversário dela? Também. Parabéns para você, princesa linda. Parabéns, Jô. Deus continue abençoando, guiando a sua vida sempre, tá bom? E a Josemara, Darlete, que ganhou um presente de aniversário antecipado, né? Ganhou um pouquinho antes ali, que a gente vai conferir agora. Que presente foi esse que a Josemara ganhou, hein? Primeiro que ela foi conversar com um dos nomes mais famosos, assim, da TV, que é um cara que tem uma história, assim, de dificuldades para trabalhar, pagar os estudos, fazer jornalismo. E hoje ele é comandante, dele, né? Comandante. Um dos comandantes mais famosos desse Brasil, você vai reconhecer, e deu carona pra Josemara, gente. Porque ele soube que era aniversário dela. É verdade, né? E ela disse que deu vontade de pedir imagens, eu quero imagens. Deu uma dica, né? Uma pista. Deu uma dica, né? Pista. Comandante Hamilton. E aí, a Josemara foi conversar com ele e você confere agora nesse VT. Vamos rodar. No céu da maior cidade do país, tem alguém que voa alto e mostra São Paulo por um ângulo que poucos conhecem. Hoje vamos acompanhar de perto a história de um profissional que uniu o amor pela aviação à missão de comunicar. Começou a estudar muito cedo, correu atrás do trabalho para conseguir custear os estudos e, claro, usou os esforços como combustível para alcançar o que sempre sonhou. E essa trajetória de vida inspira muitos. A gente conversa com o comandante Hamilton. Oi, muito bem-vindo, Jô. Comandante Hamilton, que bom conversar com você. Conta pra gente, quando começou esse sonho de voar? Eu acho que foi muito lá atrás. É uma mistura, porque eu lembro quando eu era pequeno, eu olhava para você, acho que a gente já nasce, sabe? Aqui, Jô, na minha concepção, né? Eu acho que cada um nasce para fazer alguma coisa. É muito importante você sentir os sinais, ver o que te desperta. Porque desde pequenininho eu sonhava que eu estava voando, dormia sonhando que eu estava voando, olha, como se fosse um herói. Eu nunca tinha visto, porque eu morava lá no interiorzão, no fundo do nada. Eu sentia que eu voava por cima das casas, né? Então eu fui crescendo e buscando essa sensação. Agora conta pra gente como que você fez para realizar esse sonho. Tem uma linda história aí, né? É assim, são descobertas. Eu fui descobrindo muita coisa. Você sabia? Eu vou te falar uma coisa para você e para quem está assistindo a gente. Você sabe qual a chance de você estar aqui viva, de você ter nascido e todo mundo que está aqui? Você vence entre 50, 100 milhões até 350 milhões de gametas que foram. Você é um gametinha que saiu lá e venceu 350 milhões de concorrentes para chegar no óvulo. Eu tinha uns 9 anos quando eu descobri isso, que eu falei, nossa, eu nasci, eu fui campeão, eu tenho que continuar campeão. Mas entre o sonho e a realidade, teve muito chão pela frente. Hamilton começou a trabalhar cedo. Sabia que para decolar, primeiro era preciso manter os pés bem firmes no chão. Trabalhei na feira, trabalhei em farmácia, sabe, aquele dinheirinho lá era meu, sabe? Então é muito legal. Hoje, quando eu vou nas escolas falar com as crianças, tem algumas revistas que eu desenhei, eu escrevi a história, eu vou lá e falo com as crianças, falo, criançada, é o seguinte, lute sempre, trabalhe, faça coisas e o resultado disso é muito importante, isso que vai te crescer. Com muita dedicação e esforço, Hamilton se tornou um piloto ousado e inovador. Começou oferecendo voos panorâmicos por cidades do interior e da capital. Aos poucos, o comandante foi ganhando os céus e também os holofotes. Eu fui o primeiro cara a trazer helicóptero para televisão no Brasil. Inovou.
Eu fui o primeiro repórter jornalista, eu fiz faculdade de jornalismo, foi o primeiro jornalista no mundo. Veio gente da Japão, da Austrália e da Alemanha me entrevistar. Olha. Aí você fala assim, não, o que é isso? Não é nada. Eu simplesmente sou uma pessoa determinada. Eu fui lá e fui atrás, consegui. Todo mundo que está nos assistindo, o jovem principalmente, que é cheio de dúvida, cheio de coisas, sabe, cheio de preocupação, de trauma, de não sei o quê, ele precisa entender que ele é campeão e ir atrás. Ele tem que ir atrás da essência. Lembrar que ele é tão bom quanto o Steve Jobs, quanto os grandes caras. Simplesmente determinação. Somos iguais, é só ir atrás. E no meio da conversa, recebi um convite inesperado: voar com o comandante Hamilton. Claro que eu não ia deixar essa passar. E confesso, me empolguei mais do que deveria. Ou exatamente o tanto que deveria. Realizando um sonho, viu, gente? Quanto comandante Hamilton! Que privilégio! Tá bom, realmente me empolguei muito, mas voar ao lado de alguém que lutou tanto para chegar aqui é uma lembrança de que com esforço, determinação e fé, a gente pode ir muito mais longe do que imagina. O que eu vivi de experiência agora foi a realização de um sonho. E já que a gente está falando sobre sonhos, eu quero que você deixe um conselho pro pessoal aí de casa que está estudando, correndo atrás, trabalhando para conseguir se formar. Que conselho que você dá? Olha, o mais importante é não desista, seja determinado, sabe? O que você quer, você vai conseguir. Determinação. Quanto mais difícil, significa que o prêmio é muito maior. Para a gente tirar ouro, não tem que garimpar bastante? Então, se fosse uma pedra simples, seria fácil. Se está difícil, porque tem ouro no final, ou seja, o prêmio é grande. Quanto mais difícil, quanto mais impossível, melhor vai ser o resultado final. Não pensar em desistir de jeito nenhum. Nunca. A história de vida do comandante Hamilton mostra que não importa de onde você vem, mas até onde está disposto a ir. Que lindo. Sensacional, hein? Parabéns, Jô, por esse presente que você ganhou aí. E uma reportagem linda também com o comandante Hamilton. Dois vencedores no vídeo. É né? verdade. Ele com a sua história de vida já inspiradora para gerações já, na telinha de tantos brasileiros. E a Josemara também, você também, viu? Se superando, crescendo, aprendendo, sempre motivada, produzindo, inteligente, bonita. Que Deus abençoe a você também. Lá Parabéns do interior pelo seu do aniversário. Paraná, pilotando os tratores ali quando era pequena, que ela conta de vez em quando pra gente, né? Correndo atrás do sonho. Agora voando com né? o comandante, não é qualquer comandante, é com o Hamilton. Bonito de ver, né? Lincoln. Que história bonita, né? E você percebe algumas coisas interessantes que tem a ver, primeiro, com essa questão do foco e da determinação, porque a gente sabe que isso é um pressuposto para quem vai iniciar uma vida acadêmica conciliando com a vida do trabalho, que é a realidade da maioria dos brasileiros, que trabalham um dia todo, vão à noite para a universidade ou vão para a escola para finalizar o ensino médio, e aí no dia seguinte muitos precisam pegar trem, metrô, ônibus, atravessar às vezes municípios para chegarem no local de trabalho e reiniciarem a sua jornada. Então, o foco e a determinação faz muita diferença. Eu lembro nesse momento de dois amigos, não estão mais aqui com a gente na Novo Tempo, mas eles são músicos, o JR e o Francisco, mais conhecido como Chiquinho. Eles trabalhavam aqui com a gente até 5h30 da tarde e tomavam ônibus para São Paulo, onde eles faziam, especialmente o JR, faziam faculdade em São Paulo. Nós estamos a 1 hora de São Paulo, nem sei exatamente se não é mais tempo até a faculdade onde ele estudava. E no dia seguinte estava aqui às 7h30 da manhã para fazer a jornada. Aí você vira assim, há uma janela na vida da gente que a gente precisa fazer determinados esforços, não é? Eles dormiam pouco, comiam mal, provavelmente fora de hora, quero dizer, dormiam pouco, descansavam pouco, mas tem como eu disse, uma janela na vida da gente que você dá o gás. É jovem, sabe que tem que fazer, hoje estão casados, pais de família, mas esse sacrifício que a gente faz nesse Brasilzão em que a maior parte de nós não tem famílias que puderam bancar estudos, de outras formas também, por conta do mesmo significado, não puderam ingressar numa faculdade pública pela concorrência, enfim, mas estão aí pagando alto pelo seu preço e conseguindo, graças a Deus, com muito esforço, né? É fácil, às vezes, a gente
parar e dizer, que eu não tenho apoio, que eu não tenho ajuda, que isso, que aquilo. A gente se fazer de coitado, né? Às vezes a gente acaba se fazendo de coitado. Mas casos como esse, eu tenho um sonho, eu tenho um propósito, colocar nas mãos de Deus e vou correr atrás, né? E aí a gente consegue. Independente da classe social, né, Dr. Lincoln, a gente pode, a gente consegue, a gente luta, tal. E Deus vai dando forças pra gente. Se é algo que realmente está nos planos de Deus, Ele vai ajudar a prosperar, a gente alcançar esse objetivo. Mas aí a gente vê a importância também, Dr. Lincoln, Darleide, da família e dos amigos à volta, né? Porque tem pessoas que vão, em alguns momentos, talvez tentar colocar para baixo. Não, é muito cansativo. Você vai fazer isso mesmo? E outros que não, vão ajudar, motivar, quem sabe até financeiramente um momento ou outro, né? E faz diferença também. Eu gosto de usar uma frase que diz sacrifício temporário, benefício permanente. Então a gente faz um pouco de esforço aqui para lá na frente poder colher os frutos. Eu sou filho de pais comerciantes. Minha mãe terminou o ensino médio depois dos 45 anos de idade, meu pai só estudou até a 4ª série, então de uma família com tantos primos, apesar de só ter um irmão, eu consegui ali hoje ter muito orgulho de ser um que foi o que chegou talvez na carreira acadêmica mais distante. Mas a gente sabe que essa não é a realidade da maioria das pessoas. Então por isso que eu preciso ter muita clareza de onde eu quero estar e qual é o caminho que eu vou trilhar para chegar até lá. Porque difícil, claro que é, né? Não é uma situação fácil. Até porque a gente sabe que muitos estudantes universitários, por exemplo, ou até do ensino médio, às vezes vendem cookie, bala de coco, vendem alguma coisa ali na escola para poder juntar o dinheiro, às vezes para a própria condução, e de pouquinho em pouquinho vão fazendo ali o pé de meia para pagarem os estudos, terem uma renda e conseguirem aí galgar o sonho, como a gente viu o caso do comandante Hamilton. Verdade, recentemente a gente até viu o testemunho aqui, aquela história de sucesso, né, de um rapaz que agora está estudando lá na Universidade dos Estados Unidos. E que luta que ele sofreu, mas ali, a mãezinha dele, sem ter estudo, conhecimento, ao lado dele, ajudando como ela podia, e tá lá vendo o filho crescer. É que assim, há realidades e realidades, né? Pessoas que elas vão trabalhar justamente para comer. A gente precisa levar isso em conta. Há pessoas que elas não têm muito como fazer um movimento que rompa com a barreira das dificuldades que são muito, mas muito grandes. O que nós fazemos daqui é esse papel de sermos uma voz e dizer assim, olha, dá uma atenção, veja se é possível você fazer esse movimento, vê se tem condições de você ir um pouco mais além, mesmo com todas as dificuldades, vê se você pode ajudar alguém do seu lado, vê se você pode ser uma voz, uma mão estendida para fazer outros se erguer e buscar um caminho de se formar, de estudar, mesmo que seja um curso técnico, não é, professor? Eu penso que a gente está aqui pensando em curso universitário, alguma coisa, mas há cursos técnicos que são muito bem feitos e que o mercado precisa desses profissionais também, certo? Com certeza. E o curso técnico é o caminho mais rápido para você conseguir entrar no mercado de trabalho e já ter uma remuneração relativamente positiva para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Exatamente. Nem todos têm esse sentido de estudar, de uma formação, mas que estude para ser formado naquilo que você pretende trabalhar, seja como técnico. Então, eu lembrava que na educação alemã, há pessoas que não são levadas ao curso universitário. Eles passam por testes, provas, e desde muito cedo, se eles não têm habilidade para cursos superiores, eles serão formados nos técnicos, nos cursos técnicos, muito bem formados, são excelentes profissionais e servem à sociedade, ganham, trabalham, vivem as suas vidas. O que deve ser levado em conta, principalmente, é estudar, é ter a sua independência com conhecimento. E por falar em conhecimento, quando eu levanto daqui, você já sabe, né? Eu vou aqui no cantinho te fazer um convite. E aí eu fico muitas vezes pensando, eu comigo mesma, será que as pessoas percebem que nós somos muito insistentes em convidá-las para estudar a Bíblia? E que elas possam ver nisso o nosso interesse de que você não se torne um crente da minha igreja, mas que você torne-se um crente na palavra de Deus e que a palavra de Deus te conduza. E o que nós fazemos por aqui é promover para você condição de separarmos por temas
aquilo que seja importante, aliás, fundamental na sua carreira cristã. Você que é batista, da Assembleia de Deus, você que é católico, você que não tem religião definida, você que é adventista também e quer ter mais conhecimento, tem pessoas que estão chegando agora, conhecendo mais, você também pode estudar a Bíblia com a gente. E temos em mãos, com muita alegria, esse material que é o Na Mira da Verdade, que foi escrito pelo professor Leandro Quadros, que é jornalista, que é teólogo e que tem feito muito, há muitos anos, para levar pessoas a conhecerem a Bíblia com profundidade. E esse material, que conta com muitas lições, aliás, gente, ele escreveu tanto, que na hora de fazer a edição desse material, tivemos que fazer alguns recortes, porque senão ia ficar um livro. Mas esse material está simplesmente incrível. Nós vamos estudar por aqui sobre textos difíceis da Bíblia. Não tem alguns textos que você bate o olho, lê de novo, diz, meu Deus, me ajuda, como é que isso diz o que diz aqui, mas não faz sentido? Como entender, como explicar, como saber com profundidade? Textos difíceis sobre a lei de Deus, textos difíceis sobre o sábado, textos difíceis sobre Jesus, textos difíceis sobre Jesus. Porque há muitas pessoas que não compreendem o ministério de Jesus. Como pode? Um Deus que se fez humano, que morre, mas ele diz, não tiraram a minha vida, eu a entreguei. Ele próprio se ressuscitou. Foi o Espírito Santo? Foi o Pai? Foi Jesus mesmo? Aliás, tem muitas outras perguntas e você busca aqui por meio desse material, mas com a Bíblia do lado. Tá? O guia de estudos na mão, a Bíblia do lado. Opa, não bateu. Não, Leandro, eu acho que não é bem isso. Você pode questionar, pode ligar pra gente, pode tirar dúvidas com a nossa equipe. Nós temos pessoas que vão atender você, estudar com você, caso você tenha dúvidas. Você ainda pode, ao final do curso, receber certificação, porque a gente quer saber se você estudou mesmo e estamos juntinhos nessa empreitada, nessa jornada com você. Como faz para receber esse material? Muito simples. Só liga agora pra gente no 98315-0249. 98315-0249. A nossa equipe está agora... Ai, meu Deus, eu estou dizendo o WhatsApp do programa, sabia? Vocês perceberam? Vocês perceberam? Claro, se chegar uma mensagem ali falando do curso, a gente vai dizer para você onde ir, mas vou corrigir agora, tá? Vou corrigir, ó. 98244-4449. Eu tô aprendendo isso hoje? Não, há um século que eu sei disso. Mas a gente se confunde, né? Muito número por aqui. Mas vou repetir bem devagar para você o nosso WhatsApp. 12 98244 4449. Posso até imitar aquelas meninas das máquinas. 98244 4449. Aí você manda sua mensagem na Mira da Verdade e você vai receber esse material em casa pelo correio sem pagar nada por isso, tá bom? Confesso que nem eu percebi, viu, Darlene? Tá tão automático aqui, ó. A diretora tava. Ó, mas uma coisa que não dá pra você deixar passar, viu? Entrar em contato com a gente. Aproveita, entre em contato aí enquanto a gente vai para aquele intervalo rápido. E na volta, a gente vai trazer para você aqui por onde começar. Você que entendeu, não, eu preciso fazer um curso, eu preciso começar uma faculdade, preciso me organizar para pagar os meus estudos, por onde eu começo. Então fica ligado com a gente, daqui a pouquinho depois do intervalo, a gente já volta falando sobre esse assunto. É rapidinho, a gente volta já. Trabalhar para estudar, o esforço de quem constrói o futuro com as próprias mãos. E a pergunta do dia é, você teve que deixar seu sonho profissional de lado para poder trabalhar e chegar aonde queria? Ou você é a pessoa que estuda... Parece que eu tô meio arrepiada, né, minha gente? É o trabalho. Você conta a sua experiência pra gente lá no nosso WhatsApp. A gente quer saber de você. Estudou pagando, correndo atrás, trabalhando na feira, no supermercado, vendendo doce, fazendo pão, costurando, pedindo ajuda aos amigos, a igreja te ajudou. Como é que foi? Conta a sua história lá no nosso WhatsApp 983150249. Agora é esse. É esse mesmo. Aí a produção já foi até lá e colocou assim, PGM. Aí isso ali é programa. É verdade. Aí coloca lá no 21, 27, 31, 21, Escola Bíblica, pra gente não errar. Boa, Suihiro. Obrigado, hein? Muito bom. Sensacional. Eu até fiz uma enquete lá no meu Instagram hoje, Darlene, perguntando pra galera, né? Você trabalhou pra pagar os estudos? E até agora, não fechei ainda lá, até agora 82% disseram que sim. Olha contra 18% disseram que não precisou trabalhar para pagar os estudos. E você, precisou trabalhar, não precisou?
Então participe com a gente aí também, interagindo, tá bom? Agora, Daleide, é aquele nosso momento do chá. Doutor Lincoln, vamos ali para aquele cantinho do chá. Tem Cantinho bolo, maravilhoso. olha. Tem bolo. Esse bolo ali é aquele de nozes. Ah, é? É, bolinho de nozes. Gostei disso aí. Enquanto a gente vai tomando aquele chazinho, comendo aquele bolinho, vamos para o nosso momento na prática também, trazendo aqui aquele porquê, ou melhor, por onde começar. Uhum. É isso que a gente começa já trazendo aqui para você, por onde começar. E o primeiro tópico que vem para a gente já responder aqui, doutor Lincoln, olha só, vamos começar com aquele primeiro, educação de jovens e adultos. Não concluí o ensino médio, né? Tenho até a 4ª série ou 5ª série. Esse é um primeiro passo. É um primeiro passo e que atende muitos brasileiros que, de fato, por alguma razão, precisaram interromper os seus estudos ao longo da sua vida. Então, o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, tem como objetivo possibilitar com que você conclua os seus estudos, seja o ensino fundamental ou seja o ensino médio. Muito bem. Você vindo enquanto isso. Enquanto o Abinal serve o Binal, das Bial, vermelhas, é Binal. Chama ele de Binal, mais fácil. E o CRAS, doutor? Centros de Referência em Assistência Social. É muito importante quem está nos assistindo buscar no seu município, muitas vezes por meio da prefeitura local, onde os CRAS estão localizados, porque eles oferecem muitas oficinas de empregabilidade. Então, o CRAS tem um papel social importante em oferecer oficinas e cursos que podem atender profissionais que queiram se qualificar, muitas vezes que não dispõem de um investimento, porque não podem pagar por qualquer que seja a razão, mas podem frequentar oficinas para se capacitarem. Procura aí na sua região, no seu município, Verdade. então. E é gratuito, então, né? Esse é gratuito também, né? Aproveitar essa oportunidade. Jovem aprendiz, a gente comentou um pouco sobre isso, né? Sobre essa oportunidade de trabalho, de trabalhar e estudar com carteira assinada. Uma ótima oportunidade. E o jovem aprendiz precisa estar regularmente matriculado. Então é importante que você esteja de fato estudando, porque muitas empresas hoje recorrem às instituições de ensino buscando jovens que queiram dar o primeiro passo na sua carreira profissional. Mas é fundamental que você esteja matriculado, regularmente matriculado, e que você, claro, obviamente, consiga atender, ter boas notas para conseguir ter uma possibilidade dentro de uma empresa. Interessante que aqui na Novo Tempo há esse projeto absorvendo jovens e muitos deles se tornam contratados depois. É verdade. Mostram talento, mostram profissionalismo. Com o passar do tempo, eles acabam sendo efetivados. Como a Gabi outro dia esteve aqui com a gente. É verdade. Mais. E é até interessante, a Dani que trabalha com a gente, ela entrou assim também, já é efetiva, né? E é interessante que dentro desse quadro aqui, do Jovem Aprendiz, aqui dentro da Novo Tempo mesmo, a gente tem visto alguns que começaram numa área e aí, tinha vontade, começou a ver, não, eu acho que essa parte de web ali, acho que é mais para mim, eu gosto mais dessa área e tal. Foi se identificando que aqui dentro tem várias oportunidades, né? A gente tem, além da TV, tem a rádio, tem o departamento de web, tem contabilidade, tem recursos humanos, enfim, tem uma variedade, né? E alguns se identificaram, foram migrando para essa área e até começando faculdade dentro disso também. E é interessante, é um bom começo aí também. É apenas para quem está cursando o ensino médio ou para quem já está em faculdade também, o jovem aprendiz? O jovem aprendiz é destinado para os estudantes do ensino médio. Justamente para poderem ter o primeiro contato com o trabalho. Por isso que é muito importante estar matriculado, frequentando uma instituição de ensino, porque você vai ter essa possibilidade, como acontece aqui na TV Novo Tempo, muitos acabam se identificando com outras áreas, porque a proposta é essa, que ele possa, a partir do trabalho, conciliar com seus estudos essa possibilidade de conhecer diferentes áreas de atuação. Erra menos, né, quando for escolher uma faculdade. Lincoln, nós vivemos uma realidade em que muitos jovens estão desencantados. Outros tempos era preguiça mesmo. Agora diz que é desencantado com estudar, porque há meios de se ganhar um dinheiro que aparentemente é mais fácil, como influencer, youtuber, essas coisas da vida pós-moderna, né? Como é que a gente vai trabalhar nessa juventude a percepção da necessidade de estudar? Porque pode ser que alguém vai dizer assim também, não, a inteligência artificial vai resolver, é muito mais fácil fazer as perguntas, enfim, há meios que facilitam o saber e o conhecimento. O que tem de ilusão e o que tem de verdade nisso?
Olha, Darlide, essa é uma pergunta muito complexa e que muitos jovens caem na tentação de acharem que é fácil você ter baixo esforço e alto resultado. E a gente sabe que isso não necessariamente acontece. No Brasil, a gente ainda consegue afirmar que tempo de estudo tem a ver com remuneração. Quando a gente pega os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a gente consegue observar que aquelas pessoas que têm a possibilidade de estudarem mais anos são aquelas que têm a maior probabilidade de terem uma renda melhor. Encontraremos pessoas com baixa escolaridade e alto salário? Sim, mas é a minoria. Pelo menos na realidade do Brasil e do que a gente vê de estudos para os próximos anos, o tempo de estudo e a dedicação está muito atrelado à remuneração. Por isso que tem essa falsa sensação de que eu vou, por exemplo, me destacar sendo ou criando algum conteúdo digital. A gente sabe que tem pessoas, mas é a mesma coisa que a gente olhar para um recorte de jogador de futebol. A gente sabe que menos de 5% chegam ao ápice da carreira, considerando aí uma faixa de até 10 salários mínimos. Então é muito difícil. Por isso, estudar ainda é o melhor caminho. Eu me lembrei rapidamente aqui de uma história. Eu não conferi mais... se referia ao Steve Jobs, de um menino ter dito ao pai assim, eu não vou estudar, olha aí, o Steve Jobs nem estudou e conseguiu o império que conseguiu e eu não vou estudar. Disse, filho, mas ele ainda passou para Harvard. Quando você passar para Harvard, você pode desistir, mas história. Primeiro você tem que passar no verdade. curso em Harvard. E quando um filho chega para o pai dizendo, pai, não... Né, tentando fazer a cabeça do pai do pai e da mãe, enfim, dentro desse assunto de não querer estudar. Como que os pais devem agir e até mesmo fazer o filho compreender dentro disso, doutor? A gente precisa entender se a gente está falando de um perfil de comportamento que provavelmente não é de agora, já na infância poderia ter apresentado ou uma dificuldade ou um desinteresse com o ambiente escolar. E aí é claro que eu vou monitorando isso conforme a criança vai se desenvolvendo, mas pode ser uma questão pontual. O que a gente precisa ter é sempre o diálogo muito franco, muito sincero, porque a gente sabe que a maioria dos jovens às vezes tem muita dificuldade de olhar um pouco mais adiante. E a recompensa imediata ela é muito mais interessante, né? Então, o que a internet me mostra me parece muito mais fácil e com baixo esforço do que eu ter que sentar numa sala de aula ou ter que fazer um esforço adicional para poder construir uma carreira. Então, o diálogo com os pais é fundamental para isso. E aí, Darlide, complementando o que você colocou do Steve Jobs, muitos executivos que não fizeram faculdade dizem que, às vezes, o ensino superior é uma bobagem. Mas quando você olha os principais diretores da empresa dessa pessoa, todos se formaram nas melhores escolas. Entende? Eles pedem currículo, avaliam o currículo, e aí não faz sentido. Eu posso, você não. Agora, em se tratando de pais e os seus meios de motivarem os filhos, há pais e pais, como por exemplo o seu Abinal, vulgo pai do Abinal Júnior, um dia esse aqui, né, não queria estudar. Querendo nada com nada. Tá bom, filho, vai hoje capinar o dia inteiro. Rapaz, e foi, viu? Cheguei final do dia aqui, ó. Com a mão rasgada. Com a mão toda rasgada, calejada. Ele falou, e aí, você vai querer isso pra sua vida toda? Ou você vai querer estudar, buscar uma faculdade, aprender? A partir só tirava 10. Mudou, meu querido, mudou o negócio. Choque de realidade, né? Que uma enxada tá aí, pais, hein? Não tirava 10 em memória. Quando era prova oral, que ele tinha que decorar, brincadeira. Já era. E o Senai e o Senac, vocês sabiam que eu fiz um curso no Senac quando eu era bem menina? Eu fiz um curso no Senac de costureira. Cabeleireira. Cabeleireira. Olha foi isso. Lá no Senac, linda experiência em Maceió, Alagoas. E chegou a exercer por um período? Também. Olha aí, que legal. Quando você corta o cabelo, fica dando uma olhadinha. É, né? É. Outro dia você chegou com a barba assim meio tortinha. Carecendo de Tava. forte. É verdade. Foi Senac. A Aline vai ser a consultora aqui agora, hein? E aí, Lico, lugar do Senac? O Senai, Serviço Nacional da Indústria, o Senac, Serviço Nacional do Comércio. São coisas diferentes. Para quem quer fazer uma carreira dentro da indústria, por exemplo, seja ela automobilística, seja a indústria química, enfim, a indústria como um todo, o Senai sempre vai ser o melhor caminho. É uma instituição que tem quase meio século de vida no país, muito conhecida porque capacita pessoas para entrarem para o setor da indústria. Já o Senac vai capacitar as pessoas para o comércio, para serviços, como foi o seu caso. Eu também já fiz curso no Senac. Muitas pessoas que vão para a área de serviços e comércio acabam buscando o Senac.
Ambas as instituições oferecem possibilidades, muitas delas bolsas parciais, então é importante você sempre ficar atento, acessar o site e tentar observar se tem algum curso que se encaixa ali com um pouquinho da sua realidade. Muito Legal. Cine, que é o Sistema Nacional de Emprego. O Cine tem, acredito que em todas as cidades tem o Cine, né? Tem, assim como o PAT, que é o Posto de Atendimento ao Trabalhador, que também vai oferecer possibilidades para que você cadastre o seu currículo e, a partir disso, esteja concorrendo a uma vaga de emprego. Então, a melhor dica é fique muito atento, ou pelo celular, ou pelo computador, ou procure as agências ou o próprio Cine no seu município para ter ali disponibilidade de observar quais são as vagas em aberto. Muitas vezes eles indicam também formações com parcerias. Então, olha, a gente precisa de porteiro para condomínio, por exemplo. Eles já indicam para escolas que possam eventualmente você fazer um curso de segurança, de portaria. Então, por isso que é muito importante também. As empresas ainda buscam bastante o Cine para levar o que elas estão precisando ali, ou têm usado basicamente a internet? Está muito pulverizado. Hoje em dia, com a internet, você oferece em múltiplas plataformas. Então, PAT, Cine, às vezes mesmo nas comunidades locais, né? Às vezes você tem instituições que já fornecem ali a disponibilidade de vagas de emprego, às vezes pelo próprio LinkedIn. Então, depende da realidade e da posição e do cargo que a pessoa está procurando. Eu lembro que na rádio a gente sempre falava, né? Há um tempo atrás, vaga de emprego em tal lugar e tal, vindo todo dia, quando eu apresentava o telejornal em Pindamonhangaba, todos os dias tinha lá as informações, as vagas de emprego, e as pessoas procuram mesmo de irem lá, entregar currículo, tem vagas para elas, muito interessante. Procurei na sua cidade também, caso você não conheça esse serviço. E aí, por fim, nós vamos nos lembrar das plataformas outras digitais que estão disponibilizando. Ontem eu vi, até encaminhei para minha filha, de um serviço que a Google está oferecendo para estudantes, de acessar uma determinada inteligência artificial gratuitamente, como ferramenta livre para esses estudantes. Ou seja, tem esses meios que são oferecidos por instituições de ensinos, pelas próprias plataformas digitais, como no caso Google. É alguma forma de se recorrer também a mais conhecimento, não é? E tem muito, Darleide. Por exemplo, eu fiz um curso recentemente pela Fundação Bradesco, um curso de 40 horas. Gratuito com certificado. Então, às vezes a gente pensa assim, não tem curso gratuito, não tem curso bom. Eu posso dizer porque eu fiz e aproveitei bastante o tema específico que eu queria buscar mais informações, e eu tenho certeza que você também pode. Então, tem muitas plataformas, tem instituições e tem muitas universidades que também oferecem cursos gratuitos. Você sabe que Harvard tem muitas formações à distância gratuita. Você só paga para receber o certificado se você quiser. Uma vez eu fiz uma formação gratuita na pandemia pela faculdade, pela universidade Yale. Foi assim, olha ela. Meu Deus, fazer de Harvard também, da Harvard me aguarda. E o legal é isso, porque tem muitos online, né? Mas por causa do trabalho e tal, não dá para fazer online. Tem várias plataformas aí que trazem online o curso todo para você fazer sem precisar sair de casa, nas horas vagas ali. Olha, aí eu bato o olho aqui num resumo da formação do Lincoln, e eu sempre fico assim, oi? Como assim? Você fez um curso, ele estava dizendo de experiências que ele faz, desses cursos que são oferecidos gratuitamente, mas quem é? Doutor em Ciências Sociais Aplicadas, acadêmico em Psicologia, mestre em Planejamento Urbano, pós-graduado em Administração de Recursos Humanos, historiador, tem formação em coach, certificação internacional e, como eu disse, tem também psicologia também, né? Cursos de pós-graduação nos últimos 10 anos. E você já fez 100 anos? Fez tudo isso em 100 anos? Não para de estudar. Vocês continuam por aí no chazinho, vai tirando suas dúvidas. Esse é o momento que a gente não vai falar. Tá bom. Fica de boca cheia, né, Vinal? E eu, de boca cheia, tenho sempre a alegria de dizer para você que nós estamos aqui também uma escola. Sim, você pode estudar com a gente quer estudar com você, estudar sobre saúde mental. Aí nós temos o Dr. César Vasconcelos de Souza, doutora Rosana Alves, que em breve estreia aqui na telinha da Novo Tempo com um programa maravilhoso, neurociência, fé, conhecimento, religião, passando pela sua telinha e levando conhecimento até você. Nós temos oportunidade de estudar sobre Bíblia, sobre educação de filhos, sobre relacionamento. Em junho, lançamos junto com você a revista Sem Tabus, você sabe disso, sobre sexualidade e relacionamento, tem sobre educação de filhos, mas hoje eu estou indicando para você a revista
Na Mira da Verdade, sobre temas que vão fazer a diferença na sua carreira cristã, no seu processo de aprendizado sobre temas que têm a ver com a divindade de Jesus, tem a ver com línguas, sabe, aqueles cristãos que creem que o processo de batismo do Espírito Santo tem a ver com falar línguas desconhecidas humanamente. Mas o que a Bíblia diz? É isso mesmo que nós falamos línguas desconhecidas por serem elas a língua ou as línguas ou a língua dos anjos? Os anjos têm uma língua em especial que nos é transmitida pelo Espírito Santo? Isso é bíblico ou é o desenrolar de uma prática cristã dos últimos anos? Começou um dia desses, não foi? Os primeiros cristãos falavam em outras línguas ou não? Estes e outros assuntos, como o batismo do Espírito Santo, também, biblicamente, Jesus falou em línguas? Por que sim, por que não? Vem estudar com a gente na Mira da Verdade, um material maravilhoso, disponível para você gratuitamente, vai chegar na sua casa pelo correio. Você pode também fazer em PDF se mora em outro país, o pessoal da Angola, dos Estados Unidos, Japão, acessando o nosso site, também você pode estudar lição a lição. Mas aqui no Brasil, se você quer receber no correio essa revista que está sendo folheada por aqui ou atrás de mim no telão, você recebe em casa, tem questionário, tem perguntas e respostas para você conferir na sua Bíblia gratuitamente. Esse material foi feito, escrito, pesquisado pelo professor Leandro Quadros, que está fazendo doutorado também em teologia, viu? Estudando muito. Vem estudar com a gente também. Como é que você faz? Liga para a gente no nosso telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 12 21 27 31 21. Enquanto os meninos ali estão no chá e no bolinho, você vai ligar para a gente pedir o seu cursinho. Nós vamos para o intervalo e esperamos você logo depois. Até já. De volta por aqui no seu Entre Família para falar do quê? Nesse momento eu quero te chamar a atenção para você que acompanha a nossa programação, você que torce com cada vitória que a Novo Tempo tem, você que nos ajuda financeiramente. Nós estamos prestes a lançar um novo programa aqui na grade da TV Novo Tempo. E esse programa é com a doutora Rosana Alves, um programa para falar mais sobre as nossas emoções, falar mais sobre os nossos sentimentos e muito mais. Doutora Rosana Alves, ela que é neurocientista, tem alguns doutorados, né, Darley? 3 doutorados. 3 pós-doutorados. 3 pós-doutorados nessa área de neurociência. Então conhece muito do assunto. Vai estar com a gente na programação da TV Novo Tempo em breve. Mas para isso, a gente precisa de você que está do outro lado aí, nos ajudando financeiramente. Porque você sabe que a Novo Tempo, ela é mantida por doações. E cada doador, a gente chama carinhosamente de Anjo da Esperança. É isso. E é por causa dos Anjos da Esperança que a gente está aqui hoje e é que a gente sonha com esse novo projeto, com esse novo programa. E você pode nos ajudar fazendo a sua doação também, tá bom? Você pode fazer a sua doação através da nossa chave Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com. Marcou aí? anjos@novotempo.com. Abinal, quanto que eu tenho que doar? Meu amigo, minha amiga, é quanto você sentir aí no seu coração, tá bom? É quanto você sentir. Mas... exemplo, R$15 é tão pouquinho, mas é 15 que você doa, mais 10 que outro doa, mais 50, mais 100, e assim vai somando. E aí ao redor do Brasil todo, cada um doando um pouquinho, a gente consegue fazer a diferença na vida de milhões de pessoas. Sabe quem mais é Anjo da Esperança? Dr. Lincoln, que está com a gente aqui. Ele é Anjo da Esperança, ele entendeu esse propósito da Rede Novo Tempo de Comunicação e ele nos apoia também financeiramente, sendo um Anjo da Esperança. E aí, falta você ainda abraçar essa ideia junto com a gente, abraçar essa missão de se tornar um Anjo da Esperança e ver os frutos, os resultados disso tudo acontecendo na vida de muitas outras pessoas. Programas importantes como esse que a gente está fazendo hoje aqui, falando sobre os estudos, né? A gente trabalhar, a gente se esforçar para poder alcançar os nossos objetivos, né? Profissionais e em outras áreas da vida também. O programa de hoje está sendo para isso, para motivar outras pessoas. Tem outros programas que a gente fala sobre conscientização, como amanhã. A gente vai falar sobre um assunto muito importante, extremamente importante,
que é ligado ao que está todo mundo falando nesse momento, né? A violência digital. Cuidado com os nossos filhos frente às telas, né? As crianças, jovens, adultos, enfim, cuidado com todos, mas em especial das crianças frente às telas. Programas como esse acontecem porque você, Anjo da Esperança, está fazendo a diferença. Muito obrigado, de coração mesmo, obrigado. E não se importa quanto ao valor, é quanto você puder. Conversa com Deus, fala, Senhor, eu quero ajudar. Não sei como ainda, mas quero ajudar. Em oração, você ajuda, claro que ajuda. E aí conversa com Deus. Deus pode proporcionar algum meio para você nos ajudar também, tá bom? Seja Anjo da Esperança e bora juntos fazer diferença na vida de milhões de pessoas a cada dia. E a gente continua aqui, tem interações, né, Darleide? Sim, chegando, nós convidamos você para dividir a sua experiência de vida e você nos atendeu, muito obrigada. Fazendo o programa com a gente, vem para cá, José Silva. Diz sim, eu tive que trabalhar para pagar meus estudos. Minha mãe faleceu quando eu tinha apenas 11 anos. Meu pai nunca investiu na minha educação, então precisei correr atrás de tudo sozinho. Hoje, olhando para trás, vejo que valeu a pena. Sou técnico em logística, formado em licenciatura em ciências sociais, também em gestão ambiental e ainda pós-graduado em agronomia. Parabéns, José. Um brasileiro vencedor, né, Lincoln? Que lindo, né? E você vê o orgulho que a gente tem quando a gente olha para trás e, apesar de toda a dificuldade, a gente vê que a gente conseguiu construir algo que nos deu orgulho. Certamente a família deve ter muito orgulho dele por tudo aquilo que ele conseguiu. A gente sabe que é difícil, né, Darleide? A gente até estava conversando isso, que a realidade, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, a gente está falando de pessoas que às vezes precisam sobreviver. Então, o estudo nem é prioridade. Mas a gente precisa tentar plantar essa semente e às vezes não é comigo, mas é com a minha vizinha, com o meu vizinho, com o meu sobrinho, para a gente poder criar uma cultura de que a educação, ela realmente transforma. Pode ser aquele pai que diz, eu não estudei, mas eu quero que os meus filhos estudem, né? Minha mãe disse isso. Eu não estudei, o seu pai não estudou, mas eu quero que vocês estudem. Foi morar com a gente onde fosse possível que nós estudássemos. Alguém tem que se sacrificar, né? Vamos a mais uma interação, Binal. Mas quem que chega por aqui é a Lígia, de Ribeirão Preto, São Paulo. Oi, Lígia. Boa tarde para você também, Lígia. viu? Ela disse que amo assistir o programa Que lindo. E amo vocês. Obrigado. Obrigada, amada. Eu fazia ponto cruz enquanto viajava de ônibus na minha cidade até a faculdade. E com o dinheiro das vendas, consegui pagar meus estudos. Na época, viajava de Ibitinga para Bauru. Olha só. Olha aí que legal. Aproveitando aquele tempinho, enquanto ela estava no ônibus, ia fazendo ali, ponto cruz, tal, olha que legal. E outras pessoas, às vezes, aproveitam esse momento também, talvez do trajeto para o outro, para ir fazendo algumas outras coisas, tendo o celular, tecnologia em mãos, ao invés de ficar vendo só, arrastando para cima e vendo a vida dos outros e tal, ou outras coisas interessantes, pode ir vendo receitas de bolo, de coisas assim gostosas, para fazer em casa e vender também, né? Ou até outros meios que dá para utilizar as redes sociais, né, doutor Lincoln? E eu sempre penso assim, nós que passamos dos 40, não tinha grupo de WhatsApp do condomínio, da escola, da igreja, em que a gente poderia divulgar os nossos serviços. Tinha que ser na raça e na coragem. Hoje, com a tecnologia presente, não é que seja difícil, mas é menos difícil do que talvez seria se essas pessoas tivessem vivido um pouco de uma realidade que era 100% analógica e zero digital. Verdade. Fazendo ponto cruz. Você viu? Ela estava na fotinho do lado, segurando uma arte que provavelmente é a arte que ela faz até hoje. E dá para fazer uns desenhos muito legais, né? Sim, umas bonito. artezinhas lindas. É igual o plano de Deus na nossa vida. Por baixo você olha um emaranhado, por cima o desenho verdade, bonito. Né? É verdade. No Clube dos Desbravadores já aprendi a fazer ponto cruz. São aqueles Sério? Fui fazendo, fiz uns desenhos ali. Não segui em frente, mas Tudo sei fazer. Aprendi, né? Um pouquinho, comecinho pelo menos. Legal. Muito bom. Mais uma, vem pra cá. A Leonice Lima Pires, de Serra. Estou lá no Espírito Santo. Estou procurando uma faculdade mais em conta que ofereça pós-graduação em neurociência e neuropsicologia. Tenho feito bolos e salgados para vender e ajudar nos custos. Aprendi com o conselho do Abinal. Olha aí, Abinal. Que legal. Bonitinho. Coisa boa, Leonice. Um abraço, minha querida. Que orientação você dá, Lincoln? Olha, nesse caso é importante
importante continuar buscando porque a gente tem muitas modalidades de EAD que, consequentemente, acabam tendo um valor mais acessível comparado com cursos presenciais, né? Então é importante fazer uma pesquisa, procurar a instituição, saber se ela está regulamentada pelo MEC. Você pode digitar lá, entrar no site do MEC, colocar o nome da instituição e do curso, para ter certeza que o curso ele é regulado pelo MEC, para você ter o seu diploma, o seu certificado no final e conseguir melhorar a sua capacidade aí, não só intelectual, mas financeira também. E lendo, pesquisando, ouvindo, buscando aquele material que já está disponível também gratuitamente, para ir formando o seu cabedal de conhecimento, para não deixar tudo para quando você estiver fazendo o curso. Claro que ali no curso é muito mais específico, muito melhor direcionado por professores, mas já estuda com tudo que estiver disponível para você estudar. Doutora Rosana, certamente é uma inspiração aí para você. E o Abinal, uma inspiração. Hoje ele já foi comportor por um mês. Hoje ele já... O que foi mais, Maíra, que você falou? A Ponto Cruz aprendi a fazer Ponto também, Cruz né? também. E agora, por último, foi conselheiro, inspirador de carreira para essa futura profissional da neurociência. Tamo aí, papai do céu. Vamos usando a gente, né? Maravilhoso. Legal. Coisa boa demais, hein? Vem que vem. Francisca Leandra, Suzano, São Paulo, Binal. Ela disse o seguinte, ó, que programa maravilhoso. Obrigada. Eu realmente creio nos dons e talentos que o nosso Deus entrega a todos nós. Acredito que tudo está ligado ao autoconhecimento, às conexões e aos desafios da vida. Sou enfermeira, especialista em UTI, neonatal e pediátrica e amo o que faço. Consegui realizar a faculdade com bolsas do programa universitário para todos. Não foi fácil, mas hoje sei que tudo é possível para aquele que crê. Amém? Um abraço a todos, em especial ao Lincoln. Olha aí, Lincoln, que legal. Obrigada. Ela que é de Suzano, São Paulo. Muito bom. Já deve ter sido beneficiada pelas suas instruções. Com certeza. Né, querida? Obrigada. Beijo pra você. Tem mais gente? Quem que vem pra cá? Agora a Naíra, de Maringá, Paraná. Esse ano eu tenho encontro de mulheres aí em Maringá, Mês viu, que vem Naíra? eu tô lá, em começo do mês tô lá em Maringá. Eu em outubro, tá? Beleza. Vamos. Amo o programa Entre Família. Sim, eu também tive que trabalhar para conseguir me formar em Direito. Foi uma verdadeira correria, trabalhar de manhã e à tarde, enfrentar muitos desafios, com o dinheiro sempre contadinho, mas pela graça e glória de Deus, eu consegui. Hoje sou formada e só tenho a agradecer a Ele por cada vitória. A doutora Naíra. Beijo, querida, e parabéns. Mais uma vencedora, Lincoln. Mais uma vencedora. Eu estava lembrando, quando eu fiz minha primeira faculdade, ainda era uma época que a gente usava cheque. Então tinha que dar o cheque para descontar na universidade. E tinha uma senhora que trabalhava na universidade que sabia da minha situação, que era muito delicada, eu era bolsista. E ela falava, Lincoln, eu vou fingir que eu esqueci de depositar o seu cheque para você conseguir ter tempo de compensar e não voltar. E aí foi assim que eu estudei os 4 anos, com essa história de eu dava um cheque para hoje, mas só ia ser depositado 40 dias depois. E muitos anos depois eu encontrei, o nome dela é Graça, e aí eu disse, olha, se não fosse a senhora, eu não estaria aqui. Então, é assim mesmo, é no sacrifício temporário, mas no benefício permanente. Verdade. E até na área. Adorei essa frase. Na área que a gente está atuando, por mais que não seja, às vezes, aquilo que a gente ama fazer, mas buscar dar o melhor e até mesmo o conhecimento que a internet traz através do Google, do YouTube, ali você pode buscar vários vídeos, vários conhecimentos. Quando entrei no rádio, por exemplo, sabia pouca coisa, né, de teoria, de prática, enfim, mas fui buscando e aí devorando tudo que eu conseguia dentro desse assunto. E com isso fui crescendo, fiz cursos, né, também na área de comunicação e outras áreas, mas olha, através disso. Tem que buscar, né? Tem que cavar fundo. Tem a última de hoje da Maria Amélia de Tá sempre com a gente aí, hein? Coisa Meu boa. marido, há mais de 20 anos, já formado e pós-graduado, tinha na época 2 filhos pequenos, a responsabilidade de sustentar a família e ainda bancar os próprios estudos. Ele veio da roça, onde plantava alho e maçã. Hoje vejo que muitos jovens têm todas as oportunidades, mas não aproveitam como deveria. Essa é a realidade. É verdade que antes havia uma dificuldade muito maior de ingressar numa carreira universitária, não é, Lincoln? Com certeza. E não só universitária. Eu me lembro que para aprender outro idioma, você tinha que esperar chegar na banca de jornal, era uma vez por mês, vinha uma fita cassete, que acho que as pessoas nem vão saber, talvez muitos não saibam, aí é uma boa lição de casa para você. E aí você esperava para poder comprar a fita, que depois ir ao cinema,
CD-ROM para a gente poder estudar. Então, nem todo mundo tem a possibilidade de ingressar, de conseguir fazer um curso logo de primeira, mas é muito importante dar valor e buscar, porque a gente vive uma geração que pensa diferente e está tudo bem. Talvez a geração dos nossos avós também pensássemos que nós não seríamos como eles seriam, mas isso faz parte da evolução da nossa espécie enquanto pessoas que pensam e produzem na sociedade. Verdade. Doutor Lincoln, obrigado por estar com a gente mais uma vez. Deus continue abençoando a sua vida, tá? Para a gente finalizar aqui, quero trazer alguns versinhos bíblicos só para a gente pensar um pouco no que Deus diz sobre o estudo, sobre a busca do conhecimento. Dá uma olhadinha só. Mateus capítulo 22, verso 37 diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e o que mais? De todo o teu entendimento. Isso mostra que Deus ele se importa sim com a nossa mente, com o nosso conhecimento, com o entendimento que a gente tem também diante daquilo que é nos proposto. Oséias capítulo 4, 6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Olha só, e a palavra ela traz um alerta para a gente, né, sobre essa questão do conhecimento. A ignorância ela pode nos afastar de Deus. Como o conhecimento ele pode nos aproximar de Deus, a ignorância ela nos afasta de Deus. É importante a gente lembrar que o conhecimento por si só, ele também não é o suficiente. Nós precisamos entender que o conhecimento, ele vem acompanhado da sabedoria, que é o uso correto daquilo que nós aprendemos dentro do que Deus quer para a vida de cada um de nós. E que a cada dia continuemos a buscar esse conhecimento, não apenas na área profissional, mas especialmente, primeiro de tudo, naquilo que nos aproxima do nosso Deus. Busque a palavra de Deus, estude e você vai conhecer o que Deus tem para você, tá bom? Deus abençoe. Muito bom, meu amigo. Obrigada a você pela companhia, que é sempre muito boa. Vem aí o Vida e Saúde. E amanhã, terça-feira, nós voltamos com mais um Entre Famílias, 2h30 da tarde. Se Deus quiser. Abraço, gente. Beijo no coração. Obrigado por estar com a gente mais um Entre Família. Até amanhã. Tchau. Tchau.